Sociologia clássica. O nascimento da sociologia. Veja aí. A sociologia não surge por acaso. Ela nasce em um momento em que a sociedade começa a mudar drasticamente, principalmente com a Revolução Industrial. Além disso, as sociedades eram mais estáveis, baseadas na tradição, na religião e nas estruturas fixas. Com a industrialização, tudo muda. As pessoas saem do campo e vão para as cidades. Surgem fábricas, desigualdades aumentam e a vida social se torna mais complexa. É nesse contexto que surge a necessidade de entender a sociedade de forma científica. Como o próprio material indica, a sociologia aparece quando a sociedade passa a ser vista como um problema a ser investigado. Ou seja, a sociedade nasce para explicar o caos social. Agora vamos para o tópico indivíduo, comunidade e sociedade. Para entender a sociologia, primeiro é necessário diferenciar três níveis fundamentais. O indivíduo é a menor unidade da sociedade. Ele é a base de tudo, mas não explica tudo sozinho. Isso porque a sociedade não é simplesmente a soma dos indivíduos. Entre o indivíduo e a sociedade, existem as comunidades. As comunidades são grupos formados por vínculos afetivos e naturais, como família, igreja, vizinhança. Elas surgem de forma espontânea. Já a sociedade é algo mais complexo. Ela envolve vínculos conscientes, regras, leis, organização. É um sistema estruturado que vai além das relações pessoais. Isso significa que o indivíduo nasce dentro de uma estrutura que já existe, com normas que ele não escolheu. Esse é o ponto-chave. O indivíduo é influenciado pela sociedade, mesmo quando acha que está sendo livre. Agora vamos para o tópico Auguste Comte o nascimento da sociologia. Auguste Comte é considerado o pai da sociologia. Ele acredita que a sociedade precisava ser organizada por meio da ciência. Para ele não bastava entender o mundo, era necessário melhorar a sociedade. Comte divide a sociologia em dois aspectos. Grave isso. Aspectos: a estática social e a dinâmica social. A estática social analisa a ordem, a estrutura e o funcionamento da sociedade. Já a dinâmica social estuda o progresso, ou seja, como a sociedade evolui ao longo do tempo. A principal teoria de Comte é a lei dos três estados. Segundo ele, a humanidade passa por três fases. Primeiro, o estágio teológico, em que tudo é explicado pela religião. Depois, o estado metafísico, baseado em ideias abstratas. E, por fim, o estágio positivo, em que o conhecimento científico passa a explicar a realidade. Para Comte, o estágio positivo é o mais avançado, pois é nele que a ciência permite organizar a sociedade de forma racional. Ele também defendia que o conhecimento deve ter utilidade prática, ou seja,
deve servir para reformar e melhorar a sociedade. O próximo tópico é a transformação social do feudalismo ao capitalismo. O material mostra uma mudança fundamental, a passagem da sociedade feudal para a sociedade capitalista. Na sociedade feudal, a economia era baseada na agricultura, com pouca mobilidade social, existia uma hierarquia rígida entre senhores feudais e camponeses. Já na sociedade capitalista surge a indústria, o comércio e o sistema financeiro. A divisão social muda, aparece a burguesia, que detém os meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. Essa transformação é essencial porque é justamente ela que os sociólogos clássicos tentam explicar. Vamos de novo. Nós estamos falando sobre a sociedade capitalista, né? Antes disso, nós estávamos falando sobre a sociedade feudal. Então, a sociedade feudal, a mobilidade dela era pouca, né? Existia uma hierarquia rígida entre senhores feudais e camponeses, tá? E a sociedade capitalista, onde surge a indústria, o comércio, o sistema financeiro, a divisão social ela muda. Aparece a burguesia, que detém meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. Veja bem, essa transformação é essencial porque é justamente ela que os sociólogos clássicos tentam explicar. Vamos lá. O próximo tópico é Karl Marx e a sociedade como conflito. Para Marx, olha só, para Karl Marx, analisa a sociedade a partir da economia, tá? Para ele, o ponto central é o modo de produção, ou seja, a forma como a sociedade produz seus bens materiais. Segundo Marx, a estrutura econômica da sociedade, a infraestrutura, determina todas as outras dimensões, como política, cultura e ideologia, que é a superestrutura. Isso significa que a forma como as pessoas trabalham influencia diretamente a forma como pensam. Uma das ideias mais importantes de Marx é a luta de classes. A sociedade é dividida entre aqueles que possuem os meios de produção, que é a burguesia, e aqueles que vendem sua força de trabalho, que é o proletariado. Essa relação é marcada pelo conflito. Dentro desse sistema surge a mais-valia, que é o lucro obtido a partir da exploração do trabalho. O trabalhador produz mais valor do que recebe em salário. Essa diferença fica com o capitalista. Além disso, Marx fala da alienação. O trabalho perde o controle sobre o que produz, perde o sentido do seu trabalho e acaba se tornando uma peça do sistema. Importante essa parte, ó. A frase central de Marx resume tudo. Não é a consciência que determina a existência, mas a existência que determina a consciência. Ou seja, a realidade material molda o pensamento. Para Marx, a sociedade capitalista é essencialmente desigual e baseada na exploração. Vejamos agora o novo tópico, que é sobre o Durkheim e a sociedade como ordem. Enquanto Marx vê conflito, Durkheim
vê a necessidade de ordem. Ele quer entender como a sociedade se mantém funcionando. Durkheim afirma que o objeto da sociologia são os fatos sociais. Os fatos sociais são maneiras de agir, pensar e sentir que existem fora do indivíduo e exercem pressão sobre ele. Esses fatos possuem três características principais. São gerais, atingem muitas pessoas, são exteriores, existem independentemente do indivíduo e são coercitivos, que impõem regras. Outro conceito fundamental e a consciência coletiva, que representa o conjunto de valores e valores e crenças compartilhados pela sociedade, Durkheim também explica a coesão social através da solidariedade. Nas sociedades mais simples existe a solidariedade mecânica baseada na semelhança entre os indivíduos. Já nas sociedades modernas existe a solidariedade orgânica baseada na interdependência, já que cada pessoa desempenha uma função diferente. Um conceito muito importante é a anomia, que representa a ausência de normas ou a falha das regras sociais. Quando isso acontece, a sociedade entra em crise. Durkheim tem uma visão mais otimista. Ele acredita que a sociedade pode funcionar bem, desde que haja regras e equilíbrio. O próximo top é sobre Weber e o sentido da ação social. Para Max Weber, traz uma abordagem diferente. Ele não quer apenas explicar a sociedade, mas compreender o sentido das ações humanas. Para Weber, a sociedade é formada por ações sociais, ou seja, ações que possuem significado e são orientadas por outros indivíduos. Ele classifica essas ações em 4 tipos. Ação tradicional é baseada no costume. Ação afetiva é guiada pelas emoções. Ação racional com relação a fins é orientada por objetivos. Como estudar para passar na prova de segunda-feira? Já é a ação racional. Com relação a valores, é baseada em princípios, como agir por ética. Weber também analisa as formas de dominação. A dominação tradicional se baseia na tradição. A carismática, no carisma de um líder. E a racional legal nas leis e na burocracia. Outro conceito importante é o tipo ideal, que é um modelo teórico criado para entender a realidade, já que o mundo real é muito complexo. Para Weber, a sociedade não é apenas uma estrutura, mas resultado das ações individuais com sentido. Fazendo uma síntese final, tá? Como cada autor enxerga a sociedade, tá? Os 3 autores clássicos têm visões diferentes, mas complementares. Marx vê a sociedade como um espaço de conflito centrado na economia
e na luta de classes. Durkheim vê a sociedade como um sistema que busca ordem baseado em normas e coesão social. Weber vê a sociedade como resultado das ações individuais, focando no sentido e na interpretação. Além disso, cada um tem um objetivo diferente. Marx quer transformar a sociedade. Durkheim quer explicar a sociedade. Weber quer compreender a sociedade. Olha só, para guardar tudo isso, tá? De uma forma bem simples, tá? Pensa da seguinte forma: a sociedade muda, nasce a sociologia, tá? Quando a sociedade mudou, nasceu a sociologia. O Comte, ele organiza, tá? A ciência. Já vem o Marx e critica, tá? É o conflito. E o Durkheim organiza, pensa na ordem. E aí o Weber, ele interpreta, ele busca o sentido, tá? Fazendo uma síntese desse contexto todo do vídeo.